aqui o princípio das carícias. Veja, certa ocasião eu estava numa aldeia indígena e eu ia ensinar para aqueles índios sobre relacionamento sexual. Não era esse estudo, não era nesse texto, mas era sobre isso que a gente ia estudar. E o meu tradutor, Macali, um amigo que foi vítima do Covid, ele veio a falecer com isso. Eu fiz a seguinte pergunta para o Macali. Macali, vocês definitivamente têm um conhecimento da natureza muito superior ao conhecimento que nós na cidade temos. Muita do que a gente aprende, que tem conhecimento no meu universo sobre natureza, a gente aprende lendo. A gente não vive na natureza para conhecer isso. Assim, no que tange as percepções, as sensibilidades sexuais de um homem e de uma mulher, vocês são muito melhores do que nós no que tange a natureza, essa sensibilidade. Como é que se dá essa área? Uma vez que vocês são experts em natureza, como é que isso vai reger? Como é que se manifesta no relacionamento entre um homem e uma mulher? Todos os homens têm percepções claras de como uma mulher ela é? Ele disse, não. Alguns homens têm essa percepção e sensibilidade, e outros homens não. E quando a gente olha para Provérbios, eu diria, a gente encontra a instrução de Deus que vale para homens, mulheres, índios ou, vamos nos chamar assim, de civilizados. Veja, no versículo 16, ele diz, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. A maneira como em hebraico está escrito aqui, não é um alegrar-se pontualmente, um evento. É uma coisa de um estilo de vida, de uma prática rotineira, constante, linear. Então, eu estou entendendo quando ele diz aqui, alegre-se com essa esposa. Ele está falando de um estilo de vida. Vejam, no capítulo 5, versículo 19, ele diz, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem. Sabe o que significa sempre em hebraico? Sempre. Está bem traduzido. Sempre o fartem de prazer. Veja, existe aqui uma proposta nesse texto em que existe satisfação. Como nós vimos antes aqui, fartem de prazer e embriaguem os carinhos dela. Vejam, esses verbos em hebraico poderiam ser traduzidos o seguinte, com esse tipo de carícia, de prazer, vocês podem andar errante. Segundo, rolam. Terceiro, andam cegos. Quarto, cambaleiam. Quinto, desviam-se. Sexto, são vencidos. Eu estou pegando 6 traduções desses verbos em outras passagens dentro do livro de Provérbios. Aqui ele está falando de um relacionamento, entenda isso, não existe aqui uma expectativa de um homem que a sua mulher cumpra com uma obrigação e o satisfaça, e ponto. Existe aqui, na verdade, um jogo de prazer, de embriagar-se, de acariciar.
Veja, a falta de compreensão desse tipo de coisa é uma das maiores tragédias dentro do relacionamento conjugal. Um teólogo, que eu suponho já está falecido, chamado Hans Burke, ele defendia o seguinte, que ao se casarem, aquele homem e aquela mulher deveriam separar um tempo em que ele pudesse acariciá-la de tal forma que ela pudesse expressar para ele o que significava cada uma daquelas coisas. Ele pudesse aprender a perspectiva feminina. E vice-versa. As diferenças que existem entre nós, homens e mulheres, são enormes, além de diferenças de personalidade. Então, o que Hans Burke defendia era que se tivesse oportunidade de se explorar, de se acariciar e de se saber o que significa, o que incomoda, o que é agradável. E dessa maneira, esse relacionamento seja estimulado. Embriaga-te, sacia-te com as suas carícias. A perspectiva aqui não é de uma relação que visa rapidamente uma satisfação, mas que com tempo, com carinho, ambos estejam mutuamente se excitando e se satisfazendo. Esse é o modelo de Deus.